Boa noite, povo de Deus. Hoje eu passei por aqui para dar uma palavra para vocês que está no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. O tema dessa mensagem é Jesus acalma uma tempestade. Vamos entrar aqui. Essa palavra ela tem vários significados, ela quer nos ensinar várias coisas, mas eu vou focar só numa coisa só, né? E depois vocês fazem esse estudo aí na casa de vocês leem, pedem direção para o Espírito Santo, que para cada pessoa ele vai dar um entendimento. Eu tive outros entendimentos nessa palavra, mas eu quero focar somente em uma só. E vou dar esse entendimento para vocês. A palavra começa assim. Então, entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Esse primeiro capítulo aqui eu quero focar nele, dizer para vocês que às vezes a gente está assim que nem esses discípulos. Às vezes a gente está seguindo Jesus de longe, ou às vezes a gente segue Jesus de perto, mas é diferente. Você não está obedecendo a Jesus. Às vezes quando a gente segue Jesus de longe, não significa que você está obedecendo a Jesus. Não significa que você está obedecendo a palavra. Muitos por aí seguem Jesus de longe. Às vezes, as pessoas que estão próprio dentro da igreja, eles estão ali. É como se eles fossem discípulos. Eles estão seguindo Jesus. Mas eles estão seguindo Jesus de longe. Às vezes, eles estão ali por estar. Às vezes, eles não estão ali totalmente. Às vezes, tá dentro da igreja, mas a cabeça tá lá fora. Às vezes, o coração tá totalmente cheio de coisas que não deveria estar, né? E assim, isso quer dizer que esses tipos de coisas é como se a gente seguisse Jesus de longe, não de perto. Aí continuando. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Olha, esse segundo aqui, que é o 24, eu quero dizer para você que às vezes as tempestades se levantam dessa forma, né? Se levanta e às vezes a gente está seguindo Jesus de longe. E quando a gente segue Jesus de longe, a gente não sabe como enfrentar os problemas, como enfrentar as dificuldades, porque a gente só segue Jesus de longe. É diferente quando a gente está obedecendo a palavra de Deus, quando a gente obedece a Jesus. É totalmente diferente quando a gente segue de longe, entendeu? Quando a pessoa segue de longe, os problemas se levantam, as coisas vai acontecendo e você às vezes fica desesperada, não sabe o que fazer, não sabe qual atitude tomar, né? E vou continuar. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos ou perecemos. Agora aí, olha a história. Agora aí eles vieram para perto de Jesus. Porque o ser humano, ele faz esse tipo de coisa, né? Às vezes a gente fica seguindo Jesus de longe, mas quando as coisas começam a dar tudo errado na nossa vida, quando as coisas começam a se levantar, as tribulações, as tempestades, que são as coisas do dia a dia, as coisas que a gente não consegue resolver porque a gente está seguindo Jesus de longe, a gente não está seguindo Jesus de perto. Porque quando a gente está seguindo Jesus de perto, é totalmente o contrário. A gente sabe lidar com a situação, porque a gente sabe, a gente crê, a gente acredita, a gente sabe que Jesus, ele resolve qualquer problema, né? Aí, olha o que aconteceu. Perguntou-lhe então Jesus: porque sois tímido, homens de pequena fé. É o que acontece com a gente. Quando Jesus está longe, a nossa fé é pequena, entendeu? A nossa fé é pequena quando Jesus está longe. Mas quando a gente está ali juntinho com Ele, a nossa fé é grande, a nossa fé cresce, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos enche de esperança, ele nos enche de alegria. Ele sabe, a gente tem aquela certeza que tudo vai dar certo quando Jesus está ali com a gente. Sendo que quando ele está distante, a gente não tem essa certeza.
Às vezes a gente fala de boca para fora, ah, mas Jesus vai resolver, mas a gente não tem certeza, entendeu? Não tem certeza, porque você tá seguindo Jesus de longe. Você não, às vezes nem acredita que aquilo vai se resolver. Você às vezes não acredita, você acha que... Olha, tem gente que entra em tanto desespero nessa questão que às vezes acaba tirando a própria vida, né? Infelizmente. Mas é como eu digo, é porque Jesus está distante. Às vezes aquela pessoa está seguindo Jesus distante. Ela não tem fé que Jesus vai tirar ela daquela situação. Ela não tem fé que aquilo vai se resolver, sabe? É muito triste, gente. A gente tem que orar pelas pessoas. A gente tem que orar para que Deus toque no coração de cada pessoa, para que a pessoa possa ter entendimento, que a pessoa possa começar buscar a Deus, entendeu? Olha, eu não tô dizendo aqui para você que é fácil você buscar a Deus. Olha, não é fácil, mas a gente tem que buscar a Deus, porque é Ele que pode garantir a nossa salvação. Aqui a terra tudo é passageiro. Aqui tudo é passageiro. Aqui a gente não vai levar nada, mas a gente tem que garantir a nossa vida lá no céu. A nossa vida eterna. Porque é triste a gente achar que aqui nós vamos viver para sempre aqui, sendo que aqui é só uma passagem. Aqui a gente está sendo preparado para a vida eterna. A gente está sendo preparado para ir para o céu. É uma escolha. Eu digo, é uma escolha. Você não é obrigado a servir a Deus. Você não é obrigado a obedecer a Deus. Mas, infelizmente, eu tenho que lhe dizer. Infelizmente, eu não posso dizer que você vai para um lugar bom, né? E também não vou... Eu garanto que se você obedece a Deus, se você faz a vontade do Senhor, eu creio, não sei você, mas eu creio que você vai para um bom lugar. Mas eu vou continuar aqui porque eu tô saindo um pouco da palavra, mas eu vou continuar aqui. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé, né? Como eu falei para vocês, né? Que quando a gente está distante de Jesus, a nossa fé se torna pequena. E levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até o ventos e o mar obedecem? Olha, eu vou explicar essa última passagemzinha aqui para vocês. Vou já terminar o vídeo, porque senão vai ficar longo. Mas olha só quando a gente segue Jesus distante. Quando a gente segue Jesus de longe, a gente nem sabe quem é ele. Olha só, os discípulos falaram assim: quem é esse, que até o mar e o vento obedecem? É porque eles não conheciam Jesus de verdade, gente. Eles não conheciam Jesus de verdade. Que quando a gente conhece Jesus de verdade, a gente não faz esse tipo de pergunta: quem é esse? Não existe isso. No caso, eles não conheciam, eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. E é o que acontece com muita gente. Às vezes a gente segue Jesus de longe, a gente segue, diz que é de Jesus, a gente diz que é de Deus, que a gente é cristão. Qualquer um pode falar que é cristão, qualquer um pode dizer que é de Jesus, que é de Deus, mas não obedece, não conhece Jesus. Conhecer Jesus é você se dedicar a ler a palavra, é você buscar, conhecer quem é Jesus, o que foi que ele fez pela humanidade, qual é o significado da morte de Jesus, né? Conhecer Jesus é você buscar realmente conhecer ele através da palavra dele, porque a gente conhece Jesus através da palavra, não tem outra forma de conhecer Jesus. Você vai conhecer Jesus lendo, meditando, pedindo ao Espírito Santo que ele abra seu entendimento. É assim que a gente conhece Jesus, não tem outra forma de conhecer Jesus. Pessoal, essa era a mensagem que eu queria passar para vocês. Desculpa se eu falei alguma coisa que vocês não gostaram, mas é essa mensagem que eu queria passar para todos. Viu? Espero que vocês leiam, que vocês pesquisem, que vocês possam buscar Jesus realmente de coração. Boa noite a todos.